Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores, que é um prazer inenarrável estar aqui, na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um dos assuntos mais cobrados em grande parte dos vestibulares e em provas como o Enem, que é a questão relativa às funções da linguagem. Então, bora lá! Vamos lá! Não dá para falar sobre funções da linguagem sem falar sobre os elementos de comunicação. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal só para falar dos 6 elementos de comunicação, que basicamente são emissor, mensagem, receptor, canal, assunto e código. Por quê? Porque cada um desses 6 elementos da comunicação, eles consistem numa das funções, ou uma das principais funções possibilitadas pela linguagem. Então, são 6 elementos da comunicação e são 6 funções de linguagem. Por isso que eu aproveitei o esquema da comunicação e fui pondo aqui as funções para a gente pensar juntos. Vamos lá. Toda comunicação, para acontecer, primeiro, ela precisa de um emissor, alguém que transmite, alguém que envia alguma coisa, no caso a mensagem. Quando o foco é o emissor, a gente diz que a função de linguagem é a função emotiva. Esse é o nome dado, emotiva. Então são textos em que há um predomínio de primeira pessoa, ele é escrito de maneira mais informal. E que textos, por exemplo, que a gente encontra esse foco no emissor? Pensa comigo, diário, se eu escrevo lá sobre o meu dia, sobre como eu tô me sentindo, ele tem uma função emotiva principal. Ou então um relato pessoal, eu quero contar o que me aconteceu por alguma pessoa, faço um relato pessoal. É uma função emotiva que eu tô usando da linguagem. Então todo texto que o foco é no emissor, eu vou chamar de função emotiva. Fechou? Agora, pode ser que o foco do meu texto seja na própria mensagem, no que eu estou escrevendo. Aí eu chamo isso de função poética. Quando o foco for na mensagem, a função é a poética. Por quê? Porque aí você tem um trabalho, um cuidado maior com a estética daquilo que está sendo escrito. Onde que eu posso ver cuidado com a estética do que está sendo escrito? Em algumas poesias, em algumas canções. Então, quando tem um cuidado de metrificação, tem um cuidado de rima, para que as estrofes tenham o mesmo tamanho, que os versos estejam todos numa escansão ali adequada. Então, quando eu tenho esse trabalho, quando eu tenho esse cuidado com a perspectiva estética daquilo que eu estou produzindo, eu chamo de função poética. Agora, pode ser que eu faça um texto em que o foco seja o receptor. O meu texto tem como foco quem vai receber o texto. Aí tem 2 nomes para essa função. Essa função pode ser chamada de apelativa ou conativa, não é conotativa, conativa. Apelativa ou conativa são sinônimos. E o que eles querem dizer? Texto em que o foco principal é o receptor, ou, mais especificamente ainda, o comportamento desse receptor. São aqueles textos que têm como objetivo persuadir alguém, convencer alguém de alguma coisa. Não à toa que grande parte dos textos apelativos ou conativos, eles ficam ali por responsabilidade da publicidade. Eles colocam os verbos no imperativo: compre, beba, faça, visite, conheça. Então essas ordens, ou então a gente pode ver essa função ainda em avisos: não entre, né? Verifique se a energia está ativa, enfim. Então, quando você tem esses verbos no imperativo que dão orientação ao meu receptor, eu chamo isso de função apelativa ou função conativa. Pode ser ainda que o foco do meu texto esteja no próprio canal da minha comunicação. Lembra o que é canal? É por onde a mensagem vai. E se eu tiver com foco no próprio canal, eu chamo isso de função fática. Então, por exemplo, quando eu tô numa ligação, raro, hein? Difícil, eu nem lembro quando foi a última vez que eu fiz uma ligação de telefone. Sei lá, deve fazer acho que 1 ano ou mais. Mas enfim, quando a gente faz uma ligação ali, pré-histórica, o que a gente fala no começo já, na hora de atender? Alô?
que é esse alô? Na verdade, ele não quer dizer nada. Eu tô dando um sinal para quem tá lá do outro lado da linha saber que, ó, eu testei o canal de comunicação e ele tá funcionando. Ou então, dá um ruído, dá um chiado, você fala, oi? Você não tá dando oi mesmo, né? Ah, tudo bem com você? Como é que você tá? Não, você tá testando o canal de comunicação. Então, alô? Oi? Ei! Quando você chama a atenção justamente para fazer essa verificação, se o canal de comunicação tá certo, se ele tá funcionando. A gente chama isso de função fática. Além disso, pode ser que o foco do teu texto, da sua mensagem, seja no próprio assunto, naquilo que você está falando sobre. Aí a gente chama de função referencial. Função referencial, foco na informação. Como o foco está na informação, está no conteúdo da mensagem, a gente tende a usar uma linguagem mais formal, normalmente denotativa. Lembra o que é denotativa? Literal, sentido ao pé da letra, ali igual está no dicionário. Onde que eu encontro a função referencial? Em notícias, por exemplo, o foco está no próprio acontecimento. Você quer contar o que aconteceu ali nessa tarde, nessa noite, enfim. Então, notícia, ela tem como predomínio a função referencial. Ou ainda, livro didático, está explicando um conteúdo. Vai explicar sobre os maias. O texto ali explicando sobre os maias, ele tem uma função referencial, porque o foco está na informação. E por último, pode ser que você tenha um texto e que o foco seja o próprio código. Você lembra o que é código? É a linguagem utilizada na mensagem entre o emissor e o receptor. Então, por exemplo, aqui a gente pode falar do código da língua portuguesa. Se eu faço um texto sobre língua portuguesa usando a língua portuguesa, eu digo que a função desse texto é metalinguística. Eu uso a língua como meio dela mesma, né? Foco no próprio código. Um dicionário, ele é feito com palavras para falar o significado de palavras. Uma aula de língua portuguesa usa a língua portuguesa para falar sobre a língua portuguesa. Então, essa aula que você está assistindo agora, ela é uma aula metalinguística. Eu estou usando a língua para falar dela própria. Então, vamos recapitular. Função de linguagem tem tudo a ver com os elementos da comunicação. Se o foco for no emissor, função emotiva. Se o foco for no próprio canal, alô? Oi? Ei? Função fática, foco no próprio assunto para explicar, informar, função referencial, foco no próprio código, uma aula de português para falar sobre português, uma música para falar sobre música, um filme para falar sobre como é fazer um filme, função metalinguística, foco no receptor para convencer ele a alguma coisa, função apelativa ou conativa, e por último, se o foco está na mensagem, função poética para trabalhar com a estética. Vale lembrar que em um texto ele não é única e exclusivamente destinado a uma única função. Pode ser que você encontre mais de uma função no mesmo texto. Pode ser que eu tenha um texto todo trabalhado na estética que fale sobre língua portuguesa. Então eu uso palavras para falar sobre palavras. Então ele tem poético e metalinguístico. Nesses casos, o que a gente precisa ver? Qual predomina? Qual tem maior predominância? Fez sentido até aqui, gente? Já sabem, gostou desse vídeo? Deixa seu like, manda um comentário, se inscreve no canal, manda para os amigos para eles se inscreverem também, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Ó, um grande beijo para vocês e tchauzinho, fui!